Olá a todos, esse é o nosso trabalho de contabilidade de custos. Hoje a gente vai explicar um pouco para o senhor Marcos de como a fábrica dele de sorvetes Bom Sabor tem se comportado financeiramente e o impacto de algumas contas dentro do seu desempenho que está abaixo do desejado de acordo com ele. Bom, primeiramente a gente calcula aqui o ponto de equilíbrio contábil, que é o custo e despesas operacionais fixas, mais os custos de oportunidade dividido pela margem de contribuição bruta. A gente chegou aqui no resultado de 0,8 milhões e 32 mil toneladas, que a gente consegue analisar alguns pontos que o Possani depois vai explicar melhor, vai contextualizar. Outros dados que a gente traz aqui é o ponto de equilíbrio econômico, que são os custos e despesas fixas divididas pela margem de contribuição. Analisando aqui e fazendo as contas, a gente conseguiu chegar no resultado de 0,98 milhões e 39.200 toneladas. Outra parte que é muito importante para a gente conseguir ver o desempenho econômico da empresa, da fábrica, do senhor Marcos, e conseguir trazer uma análise melhor e mais nítida de como está desempenhando suas contas durante toda a sua cadeia produtiva, que é o lucro operacional e econômico. O lucro operacional a gente consegue calcular pelo lucro bruto, mais despesa operacional, menos a receita operacional, que a gente vai conseguir chegar no valor de 8 mil toneladas de sorvetes que são produzidas e 20 milhões convertendo para valores. E também temos aqui o EVA, que é o lucro econômico, né? Que é o desempenho, o fôlego econômico da fábrica do senhor Marcos. Ela é calculada em comparação à riqueza que é gerada em comparativo ao custo de oportunidade. Por ela, a gente consegue chegar aos resultados de 800 toneladas de sorvete produzido e também a valores reais, que são 2 milhões, que consegue demonstrar um pouco do desempenho da fábrica em um contexto que vai ser melhor explicado pelo Victor Possani. Boa noite, Rony. O senhor Marcos, ele necessita de uma explicação de por que, na verdade, se a fábrica ela deve continuar nativa ou se ela deve ser fechada. E no caso, pelos resultados obtidos, a gente consegue concluir que ela deve sim continuar nativa, principalmente ao se analisar o lucro econômico, ou seja, o EVA que já foi dado no exercício, a gente calculou em toneladas de sorvete, ou seja, que ele tem um fôlego econômico de 800 toneladas de sorvete. O que significa, em outras palavras, que embora esse lucro não esteja se refletindo no caixa, ele mostra pra gente que a empresa ela arca com os custos de oportunidade de todo o capital do senhor Marcos. Ou seja, não tem alternativa melhor viável para que ele invista o seu capital, visto que a gente já analisou o custo de oportunidade. Ainda assim, existe lucro, ou seja, ele não está saindo do prejuízo no que a gente pensa em riqueza, tanto para a fábrica quanto para a sociedade. Além disso, o ponto de equilíbrio contábil ele está acima do desejado, então o Sr. Marcos produz 40 mil toneladas por ano, o ponto de equilíbrio contábil de 32 mil, então mostra que o lucro operacional dele está acima também do desejado, está cobrindo todo o custo, embora não esteja se refletindo no caixa por conta de problemas com despesas fixas e coisas pós-lucro operacional. Agora eu vou passar para o Pravata para ele falar um pouco sobre a parte financeira da empresa. Bom, dando um segmento aos indicadores que a gente calculou, a gente usou de base o ponto de equilíbrio financeiro, que mede a que valor ou a que unidade de produção a pessoa precisaria para zerar os seus custos, ou seja, ela sair no 0 a 0. O ponto de equilíbrio financeiro a gente calculou como sendo os custos fixos e as despesas fixas menos a depreciação ou amortização dos equipamentos, divididos pela margem de contribuição. Sendo assim, a gente chegou em dois resultados. O ponto de equilíbrio financeiro 1, que não considera a dívida da empresa, e o ponto de equilíbrio financeiro 2, que considera essa dívida. Perdão. Sendo o ponto de equilíbrio financeiro 1 um valor de R$ 750 mil, e o ponto de equilíbrio financeiro 2 de R$ 1.050.000.
Já em toneladas, o primeiro precisaria de 30 milhões de toneladas, aliás, 30 mil toneladas por ano para sair no 0 a 0, e o segundo de 42 mil toneladas para sair no 0 a 0, por causa das dívidas, né? E dando prosseguimento, o fluxo de caixa do Sr. Marcos foi calculado a partir do total de toneladas vendidas menos o ponto de equilíbrio financeiro 2, ou seja, com as dívidas, né? E deu um total de 10 mil toneladas por ano para que ele conseguiu gerar de fluxo de caixa só com as operações. E para ter uma noção do desempenho real da empresa, a gente calculou o caixa líquido, que foi calculado a partir da produção líquida em toneladas, vezes a margem de contribuição, que nos retornou um valor de 2 mil toneladas por ano negativas, ou seja, a empresa está operando num déficit por causa desse alto nível de caixa líquido. Agora o Pedro Guilherme vai dar o segmento com uma explicação sobre quais alternativas o Sr. Marcos poderia seguir para melhorar o funcionamento da empresa, o seu arrecadamento. Então, bem, boa noite, Rony. Vou estar apresentando agora algumas alternativas que o Sr. Marcos pode estar apresentando para Bom Sabor. Então, dado que o exercício informou todos os dados que a gente tem sobre arrecadação, enfim, todos os dados referentes à produção também, é possível notar que os custos que o Sr. Marcos tem são muito elevados, tanto os variáveis quanto os fixos. Então, se a gente pegar a tabelinha disponibilizada no exercício, que diz respeito onde a receita de venda é de 200 milhões, no caso, e os custos variáveis correspondem diretamente a 80 e as despesas variáveis a 20 milhões, então só no variável, tanto custo quanto despesas, já vai metade da receita embora. Além disso, os custos e despesas fixas correspondem a juntos aí mais 40% da receita, então só com as despesas variáveis e custos e despesas variáveis e custos e despesas fixas, dos 200 que ele arrecada, sobram apenas 20, né, o lucro operacional. Então, percebendo isso, ele teria, se ele não tivesse dívidas nenhuma, ele teria um lucro de 20 milhões no caso. Mas ele possui dívidas e também, retirado o custo de oportunidade, ele ainda assim consegue ter um lucro econômico. Então, como o Possani já explicou, ele deve manter a empresa sim, mas ele tem duas alternativas, né, nesse caso. Ele pode otimizar seus custos e despesas para que ele tenha uma margem maior, então buscar alguma forma de reduzir seus custos variáveis, seus custos fixos, ou reduzir suas despesas variáveis ou as fixas, para ter uma margem um pouco maior, dado que elas já correspondem a 90% de toda a sua receita. Então, basicamente, uma outra alternativa também que ele teria seria usar o lucro que ele tem para pagar mais rápido as suas dívidas e aí sim, claro, ter uma margem ainda maior, porque quando ele já se livra dos juros da dívida, ele quita a dívida, não paga mais os juros e aí sobra uma fatia maior do lucro da empresa dele. E você tá aqui uma terceira que eu acabei até não citei, mas não imaginei citar, mas a terceira seria o ponto de equilíbrio, que ele deve aumentar de 40 mil unidades para 42 mil. Então, se ele aumentar a produção em 42 mil unidades, dado que os custos fixos já são aqueles e não vão mudar, apenas os variáveis conforme a produção aumenta, então ele sim já teria uma melhor alternativa. Então, ao produzir 42 mil unidades, como a gente formou no nosso exercício aí, ele já conseguiria suprir esse déficit que ele está tendo. Mas isso não significa que ele está tendo prejuízo. Então, essas foram as conclusões que a gente teve sobre o nosso trabalho. A gente agradece pela participação, pelo entendimento do senhor do nosso trabalho. E, enfim, estamos encerrando por aqui, então, a nossa apresentação. Muito obrigado, professor.